E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai finalizar o nosso assunto ligações químicas com as ligações metálicas. Então, como o próprio nome diz, a ligação metálica ocorre entre átomos de metais, tá? Quem são os metais? Esses que estão em amarelo na tabela periódica aqui. Então, metal com metal, ligação metálica. Relembrando lá, metal com ametal, ligação iônica. Metal doa, fica positivo, a metal ganha, fica negativo. Então, tem troca definitiva de elétrons, metal com ametal ou metal com hidrogênio. Ametal e ametal ou ametal e hidrogênio eu tenho ligação covalente. Então, ao compartilhamento de elétrons, compartilhamento, ninguém fica positivo, ninguém fica negativo, né? Eles compartilham. E aí, metal com metal, ligação metálica. Bom, lá na ligação iônica, a gente tinha as representações lá. A gente tinha o cátion e o ânion, um perdia, o outro recebia, e tinha a representação da fórmula iônica lá, que indicava a quantidade de íons, a proporção correta, né, para ocorrer a doação e o recebimento desses elétrons. Na ligação covalente, também tinha 3 tipos de representação lá, né? Eu tinha a fórmula molecular, que indicava a quantidade de átomos presentes na molécula. Tinha a fórmula de Lewis, que representava os elétrons que participavam, né, dessa ligação, que são sempre os elétrons da camada de valência, da última camada, né? Assim como lá na ligação iônica. E tinha a representação estrutural também, que representava as ligações, né? Simples, dupla, tripla. A ligação metálica, a representação dela é mais simples. Então, na verdade, a definição é um núcleo, são os núcleos, né, aqui dos meus metais, rodeado por um mar de elétrons de valência. Os elétrons de valência são os elétrons da última camada. E esses elétrons aqui, eles não estão presos entre 2 átomos, né, ou mais. Eles estão livres, então eles podem circular aqui, né, livremente e se deformarem aqui, certo? E esse tipo, né, de ligação, então, gera algumas características dos metais, né, algumas semelhanças entre os metais devido a essa organização aqui na ligação metálica. Bom, quais são essas características, então? A maioria dos metais apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição, sendo sólidos, então, na temperatura ambiente, tá? Tem algumas exceções, como, por exemplo, o frâncio, o césio, o rubídio, o mercúrio e o galho. O mercúrio, acho que vocês já até devem ter tido contato, ele está presente naquele termômetro antigo de vidro, né, que tem aquela pontinha prateada. Então, essa pontinha prateada é o mercúrio no estado líquido, está lá dentro do meu vidro, né? E aí, como ele dilata muito fácil devido à variação de temperatura, ele é utilizado aí no termômetro. Se já quebraram, perceberam então que ele está no estado líquido lá dentro. Cuidado que ele é tóxico, então não vão fazer isso em casa, tá? Além disso, então, eles têm brilho e cor cinza características, com a exceção do cobre e do ouro, então o cobre é vermelho e o ouro amarelo. Apresentam boa condutibilidade, meu Deus, que trava-língua, tanto elétrica quanto de calor, tá? Então eles conduzem bem energia elétrica e calor. São maleáveis e dúcteis, então são facilmente moldados os metais. Por quê? Por causa daquela organização lá dos elétrons. Então, eles conseguem se organizar, tá? Eles conseguem se deformar. Eles não estão estáticos. Então, por isso que é fácil transformar um metal em lâmina ou em fios. Então, a capacidade de moldar em lâminas a gente chama de maleabilidade. E de moldar em fios, ductibilidade. Aqui embaixo eu deixei esse link, é um vídeo de 4 minutos, é bem rápido. Ele explica, através de animações, essas propriedades. Então, eu indico fortemente que vocês assistam esse videozinho, tá? Vou deixar aí na descrição desse vídeo o link. Bom, e aí eu posso misturar vários metais, né, diferentes, ou então metal com outro elemento que não seja metal, e formar uma liga metálica. Para que eu uso as ligas metálicas? Para mudar alguma propriedade de um metal. Então, por exemplo, algumas que vocês conhecem aí, o aço inox, o latão, certo? O ouro, 18 quilates. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as mais importantes agora. Então, por exemplo, eu posso usar uma liga metálica para diminuir a temperatura de fusão do meu metal. Então, isso é utilizado no fusível, né? Para que isso? O fusível ele vai controlar a quantidade de corrente que passa ali na minha instalação. Então, se aumentar essa quantidade de corrente, aumenta a temperatura também, e aí esse metal funde, impedindo
a passagem de corrente elétrica maior do que a determinada, né, para não queimar o equipamento, por exemplo. Ou então, posso usar uma liga metálica para aumentar a dureza do meu metal. Então, o ouro, como vocês devem ter visto lá no vídeo, né, ele é um metal muito maleável, certo? Então, ele deforma muito fácil. Então, fazer joias com metal que deforma muito fácil não é interessante. Então, aí eu coloco outros metais para aumentar a dureza desse metal, né? Então, o ouro 18 quilates lá é 75% em ouro e o restante em prata ou em cobre, tá? E aí eu aumento a dureza, né? De forma para não. Imagina uma aliança, né? Que deforma fácil, não é interessante. Então eu adiciono outros metais aí para aumentar a dureza desse ouro, ok? Ou então posso adicionar outros elementos para aumentar a resistência mecânica, né? Então o aço é composto por ferro e outros constituintes como carbono, por exemplo, silício, enxofre, fósforo. Então são ametais, tá? E aí eu tenho um metal e um ametal aqui dentro de uma liga metálica, tá? E para aumentar a resistência mecânica aí do meu ferro. Então ele é utilizado muito em construção, né, o aço. O bronze, né? O bronze é uma liga metálica de cobre e estanho. Ele resiste ao desgaste, então por isso que ele é usado para produzir sino, medalha, moeda, estátua, né? Então ele é bem resistente ao desgaste, aí, então ele pode ser utilizado para essa finalidade. E o latão, que pode ser utilizado aí para a produção de instrumentos musicais, por exemplo, né? Ele tem alta flexibilidade e aí ele interfere no som, né? Desses instrumentos, tá? Então, ele pode ser utilizado aí para a produção de instrumentos musicais e também aqui tubos, armas, torneiras, ok? Tem outras finalidades também. E aí nós temos a amálgama, que era utilizada antigamente em obturações nos dentes, né, para tratar cáries. E ela era utilizada devido à sua resistência à oxidação ou corrosão. Então, é constituída de prata, estanho, cobre e mercúrio. Hoje em dia não se utiliza mais esse tipo de restauração, tá? Eles utilizam a resina, que tem a aparência bem próxima do dente, né? A coloração. Então, não fica essa coisa bonita aqui. Mas você vê a idade da pessoa se ela tem uma restauração dessa. Eu tenho. E a solda, que é uma liga metálica de chumbo e estanho, né? A propriedade dela é baixo ponto de fusão, então não sei se vocês já viram, né? Mas ela é utilizada em contatos elétricos, tá? E por hoje é só. Tá bem rápido essa aula, vocês não podem reclamar, tá? E aí, nosso próximo tema, a gente vai falar um pouco sobre geometria molecular, ok? Então, bons estudos e até semana que vem.